Imagine o silêncio que pairou sobre Jerusalém naquela tarde de domingo. Não era um silêncio de paz, mas um silêncio denso, carregado pelo eco de marteladas no Calvário e pelo peso de uma ausência insuportável. O mestre que acalmava tempestades com uma única palavra e devolvia o fôlego aos mortos, tinha ido embora. Ele deixou para trás não um exército de generais, mas um grupo de homens quebrados, escondidos em um cenáculo escuro com as portas trancadas por um medo paralisante que gelava a alma. Suas mãos ainda cheiravam ao peixe do mar da Galileia e ao suor do trabalho bruto, mas seus olhos carregavam o reflexo de algo que desafiava a própria biologia e as leis da física. Um túmulo vazio e uma promessa que parecia grande demais para homens que o mundo considerava tão pequenos. Se você sente que a história está prestes a mudar sua visão sobre coragem, já clica no botão de se inscrever. Aqui nós mergulhamos nos relatos que o tempo não conseguiu apagar. Do mundo os via como o refúgio da sociedade, os invisíveis do império. Ali estavam pescadores de mãos calejadas pela aspereza das redes, um cobrador de impostos que era odiado pelo seu próprio povo e um zelote revolucionário que até pouco tempo acreditava que a liberdade só florescia pelo fio da espada. A lógica humana dizia que eles voltariam para seus barcos, para sua obscuridade e para o esquecimento. Mas a lógica humana morreu naquele túmulo de pedra. Esses homens não estavam apenas prestes a pregar. Eles estavam prestes a explodir sobre as fronteiras do Império Romano e avançar para territórios onde nenhum mapa ousava registrar. Eles não saíram de Jerusalém para fundar uma instituição de templos luxuosos ou buscar títulos de nobreza. Eles saíram para um sacrifício consciente, movidos por uma certeza que o fogo não conseguia queimar e a espada não podia cortar. Histórias como esta precisam ser contadas. Deixe seu like para que este vídeo alcance mais pessoas que buscam entender o preço da verdade. De Roma às selvas impenetráveis da Índia, das areias escaldantes e impiedosas da Etiópia, às montanhas gélidas e cortantes da Armênia, o rastro de sangue deixado pelos apóstolos não é uma trilha de derrota. É o mapa da coragem mais improvável da história humana. Como esses homens comuns, sem recursos, sem exércitos e sem diplomas, se tornaram pilares tão inabaláveis que nem o império mais poderoso da Terra, com toda a sua legião e crueldade, conseguiu derrubar. O que eles viram naquela manhã de domingo que os transformaram de fugitivos em mártires inquebráveis? Para entender o fim brutal de cada um deles e por que eles escolheram a tortura em vez do silêncio, precisamos mergulhar no que aconteceu quando eles decidiram que nunca mais voltariam para suas redes de pesca. A jornada deles começa agora, e o que você vai ouvir a seguir mudará a sua percepção sobre o que significa acreditar em algo. O primeiro a cair entre os 12 não foi um dos menos conhecidos, mas sim uma das colunas centrais do grupo, Tiago, o filho de Zebedeu. Ele não era apenas um seguidor, ele fazia parte do círculo mais íntimo de confiança de Jesus, o Clube dos Três. Ao lado de Pedro e seu irmão João, Tiago viu o que os outros apenas ouviam falar em parábolas. Ele sentiu o solo tremer e viu a luz ofuscante no Monte da Transfiguração, onde o Mestre revelou sua divindade. Mas ele também sentiu o frio da noite e o desespero humano no jardim de Getsêmani, vendo o suor de sangue cair enquanto os outros dormiam. Jesus conhecia a chama que ardia em seu peito e o chamava, junto com seu irmão, de Boanerges, os filhos do trovão. Era um apelido que fazia justiça ao seu temperamento explosivo, à sua paixão indomável e à sua impaciência em ver o reino estabelecido na terra. Mas no ano 44 d.C., o trovão de Tiago encontrou a tempestade política de Jerusalém. O rei Herodes Agripa, um mestre da manipulação, buscava consolidar seu trono instável. Para ele, o cristianismo não era uma questão teológica, mas uma praga que ameaçava a ordem pública e irritava as elites religiosas. Herodes precisava de um exemplo, um golpe cirúrgico que abalasse a estrutura daquela nova e perigosa fé. Tiago, com sua voz potente que ecoava nas praças e sua pregação incansável, que não dobrava o joelho para Roma ou para o Sinédrio, tornou-se o alvo perfeito. Ele não foi morto em um beco escuro.
Ele foi preso e arrastado até o tribunal sob os olhares de ódio daqueles que queriam ver o fim da mensagem de Cristo. O que a Bíblia resume em apenas uma linha no livro de Atos, um texto seco que diz: Herodes matou Tiago à espada. A história oral e os registros de Clemente de Alexandria expandem com um detalhe arrebatador que atravessou os séculos. Conta-se que o oficial romano ou o denunciante que levava Tiago para a sentença ficou tão impactado com o que viu que o seu mundo desmoronou. Durante o julgamento, enquanto as acusações eram gritadas, Tiago mantinha uma paz que emanava como uma luz física. Era uma serenidade que não pertencia a um homem prestes a ser degolado. Era a serenidade de quem já havia vencido a morte antes mesmo dela chegar. No caminho para o local da execução, o impossível aconteceu. Aquele homem, endurecido pelas batalhas e pela lei, caiu de joelhos diante do prisioneiro. Tomado por uma convicção sobrenatural, ele não apenas pediu perdão, mas declarou-se cristão ali mesmo, diante de toda a guarda. Ele percebeu que Tiago possuía algo que o Império Romano, com toda a sua glória, jamais poderia comprar. Tiago, o filho do trovão, parou. Ele não olhou para o seu algoz com desprezo, mas com o amor de um pai. Ele inclinou-se, deu-lhe um beijo de paz e sussurrou: "A paz seja contigo." Segundos depois, a mesma espada que buscava destruir a fé uniu o mestre e o novo discípulo na eternidade. Naquele dia, Herodes pensou ter calado uma voz, mas o trovão de Tiago ecoou mais forte no silêncio de sua morte do que em cada sermão pregado em vida. Foi o primeiro selo de sangue que provou ao mundo: o cristianismo não seria parado por lâminas. E o que dizer de Simão Pedro? Para entender seu fim, precisamos primeiro lembrar quem ele era: o homem dos extremos. Pedro foi o discípulo que teve a audácia de caminhar sobre as ondas, mas que afundou no instante em que o vento soprou mais forte. Ele foi o homem que jurou lealdade eterna em uma mesa de jantar, para poucas horas depois, em uma noite fria de covardia, negar o mestre 3 vezes diante de uma simples serva, antes mesmo que o galo anunciasse o amanhecer. Mas o Pedro que o Império Romano encontrou décadas depois não era mais aquele pescador instável de Cafarnaum. O homem que chorou amargamente sua traição havia sido forjado no fogo da ressurreição. Ele não era mais um junco balançando ao vento. Ele havia se tornado, finalmente, a Kéfas, a rocha sob a qual uma nova história estava sendo construída. Após anos cruzando o Mediterrâneo, estabelecendo comunidades e enfrentando o sinédrio e prisões milagrosas, Pedro chegou ao coração da besta, a cidade de Roma. Naquela época, a capital do mundo era governada pela loucura de Nero. Após o grande incêndio que devastou a cidade, o imperador precisava de um culpado, e os cristãos foram escolhidos para um espetáculo de horror. Nero os transformava em tochas vivas, banhados em piche e queimados em seus jardins para iluminar banquetes noturnos. Neste cenário apocalíptico, a liderança de Pedro tornou-se um alvo óbvio. Ele foi capturado e levado para a prisão Mamertina, um buraco úmido e fétido na rocha. Mas o medo que o dominou no pátio do sumo sacerdote anos antes havia desaparecido. Diz a tradição que no momento em que a sentença de morte foi proferida, a crucificação, a pena mais humilhante do império, Pedro fez uma exigência que paralisou os carrascos e choca a lógica humana até hoje. Crucifiquem-me, mas façam-no de cabeça para baixo. Para os soldados romanos, era um pedido bizarro, talvez um delírio, mas para Pedro era um ato final de adoração. Ele alegou, com uma humildade que esmagava o orgulho de Roma, que não era digno de morrer na mesma posição que o seu senhor. Ele não queria olhar para o horizonte como um herói. Ele queria que seu último olhar para este mundo fosse para o pó da terra, para a humildade do caminho que ele um dia falhou em seguir, mas que agora completava com perfeição. Enquanto a cruz era erguida e o sangue subia para sua cabeça, seus pés apontavam para o céu, a única pátria que ele realmente reconhecia. Pedro morreu invertido, subvertendo a própria lógica da derrota. Ali, no alto do Vaticano, o homem que uma vez fugiu de uma pergunta,
agora abraçava a morte como quem abraça um velho amigo que o levaria finalmente para casa. Roma pensava que o estava humilhando, mas Pedro transformou sua execução no trono mais alto que um homem poderia ocupar. É impossível não se emocionar com a transformação de um homem comum em um gigante da fé. Se você quer ver as histórias de André, Tomé e os outros, verifique se o seu sininho de notificações está ativado. Você não vai querer perder o que vem a seguir. André, irmão de Pedro, sempre foi o homem dos bastidores. Foi ele quem encontrou o menino com os pães e peixes e quem apresentou seu irmão a Jesus. Na sua morte, ele manteve sua essência de mediador. Na Grécia, na cidade de Patras, ele foi condenado pelo governador Egeias a morrer em uma cruz em forma de X, hoje conhecida como a Cruz de Santo André. Mas André não morreu rápido. Ele ficou pendurado por 2 longos dias. Imagine a cena: o sol batendo em seu corpo, a sede, a dor excruciante das articulações se deslocando, mas os relatos dizem que ele não gemeu. Ele usou cada fôlego restante para pregar para as multidões que se reuniam para vê-lo morrer. Ele pregou sobre o amor e a ressurreição por 48 horas seguidas. Quando o povo, comovido, tentou forçar o governador a libertá-lo, André orou pedindo a Deus que não permitisse que o tirassem dali. Ele desejava o selo final do seu testemunho. Tomé carregou por séculos o peso de um apelido que não fazia justiça à sua coragem, o incrédulo. No grupo dos 12, ele era o homem da razão, o buscador dos fatos, aquele que se recusava a ser movido apenas por emoções. Enquanto os outros celebravam a notícia da ressurreição, Tomé permanecia com os pés no chão, exigindo a prova definitiva, o toque. Mas quando ele finalmente colocou seus dedos nas marcas dos cravos e sua mão no lado aberto de Jesus, algo dentro dele se rompeu para sempre. Aquela dúvida honesta foi substituída por uma fé tão absoluta que se transformou em uma força centrífuga, lançando-o para mais longe do que qualquer outro apóstolo ousaria ir. Enquanto Pedro e Paulo focavam nas capitais do Império Romano, próximas ao mar Mediterrâneo, Tomé olhou para o horizonte onde o sol nasce. Ele virou as costas para o conforto do mundo conhecido e partiu para o leste. Ele não apenas cruzou fronteiras, ele cruzou mundos. Tomé atravessou desertos implacáveis e navegou por oceanos desconhecidos até desembarcar no sul da Índia no ano 52 d.C. Imagine o choque cultural e espiritual. Um judeu da Galileia pregando um Deus único e invisível em uma terra de castas milenares, rituais complexos e milhares de divindades esculpidas em pedra. Tomé não possuía exércitos nem riquezas, mas carregava um testemunho ocular que o fogo não podia apagar. Ele caminhou por Kerala e subiu até a costa de Coromandel, fundando comunidades que sobrevivem até os dias de hoje, conhecidas como os cristãos de São Tomé. No entanto, o sucesso de sua mensagem e o questionamento das estruturas sociais da época despertaram a fúria das autoridades religiosas locais. Tomé tornou-se uma ameaça para aqueles que mantinham o poder através da tradição. Em uma tarde solitária em uma colina em Chennai, hoje conhecida como o Monte de São Tomé, o apóstolo foi cercado. Ele não lutou, ele não fugiu, ele se ajoelhou. Enquanto estava em profunda oração, ele foi atravessado por múltiplas lanças de bronze. O ferro rasgou a carne do homem que um dia exigiu tocar na carne do mestre. Naquele momento, o ciclo se completou de forma poética e brutal. O homem que precisou de provas físicas para crer, entregou seu próprio corpo como a prova física final de que o que ele viu era a verdade absoluta. Tomé não morreu por uma teoria filosófica, ele morreu porque sabia, por experiência própria, que a morte tinha sido vencida. Muitas vezes, somos como Tomé, buscando respostas no meio da dúvida. Se esta história fortaleceu a sua curiosidade sobre o passado, deixe seu comentário abaixo. Qual apóstolo você quer ver a seguir? E claro, não esqueça de deixar o seu like para que a história de Tomé chegue a mais buscadores. Se existe um destino que testa os limites da nossa imaginação, é o de Bartolomeu, também chamado de Natanael. Ele levou a mensagem até a Armênia e partes da Índia. Ele era o israelita em quem não há dolo.
segundo o próprio Jesus. Sua pregação converteu o irmão do rei armênio, o que despertou uma fúria política sem precedentes. A ordem foi de uma crueldade satânica. Bartolomeu deveria ser esfolado vivo antes de ser crucificado. Visualizar esse momento é doloroso. A pele sendo retirada centímetro por centímetro, expondo os nervos e músculos ao ar e ao sol. A maioria dos seres humanos perderia a consciência ou negaria qualquer verdade para que a dor cessasse. Mas Bartolomeu, segundo os antigos relatos de Eusébio, continuou a exortar os fiéis e a pregar para os seus algozes, até o último suspiro. Para ele, a pele era apenas um véu que estava sendo removido para que ele pudesse ver a Deus. Mateus era o homem que conhecia o valor das coisas. Sentado em sua coletoria de impostos em Cafarnaum, ele vivia para os números e para o ouro de Roma. Mas quando ele deixou sua mesa para seguir Jesus, ele trocou o lucro passageiro por um tesouro eterno. E esse novo tesouro o levou para longe das rotas comerciais da Judéia, diretamente para o coração da África. Mateus pregou na Etiópia e no Egito, terras que os seus companheiros pescadores mal sabiam que existiam. Ele, que antes servia a um império que escravizava povos, agora servia a um reino que os libertava. Seu fim veio enquanto ele ministrava em um altar. Mateus não foi morto por exércitos, mas pelo filo da espada de homens que temiam que a mensagem da igualdade cristã derrubasse suas estruturas de poder. O homem que antes contava moedas de prata terminou sua jornada oferecendo a única coisa que lhe restava, sua própria vida. Seu sangue regou o solo africano, provando que o evangelho não tinha fronteiras geográficas ou raciais. Felipe era o homem prático, o apóstolo que perguntou a Jesus como alimentariam a multidão. Ele buscava soluções lógicas, mas sua fé o levou a enfrentar o ilógico. Felipe viajou para Hierápolis, na atual Turquia, um centro de ocultismo, onde o povo adorava serpentes gigantescas e praticava ritos sombrios. Ao desafiar os deuses locais e pregar o Deus vivo, Felipe atraiu a fúria dos sacerdotes pagãos. Ele foi preso e levado para ser executado de forma humilhante. A tradição registra que ele foi crucificado de cabeça para baixo, como Pedro, ou pendurado por ganchos nos tornozelos até a morte. Mas mesmo em sua agonia, Felipe não se preocupou com sua dor. Enquanto estava pendurado, ele pediu que o povo olhasse para os céus e não para as imagens de pedra que ele havia derrubado. Ele morreu pedindo que as escamas caíssem dos olhos daqueles que o matavam. Simão carregava o título de Zelote, o que significava que antes de Cristo ele era um guerrilheiro político. Ele era um homem que acreditava que a liberdade só viria através do sangue dos romanos e da força das armas. Mas ao encontrar o mestre, Simão entendeu que a maior revolução não acontece derrubando impérios, mas transformando corações. Ele levou essa mensagem de paz radical até o Egito e a Pérsia, mas a sua antiga coragem de soldado foi testada de uma forma terrível. A tradição conta que Simão foi condenado a uma morte lenta e brutal. Ele foi cerrado ao meio. O homem que antes queria usar a espada contra os outros, agora enfrentava a lâmina de metal cortando seu próprio corpo. Ele morreu demonstrando uma resistência que nenhuma ideologia política poderia dar, provando que o reino que ele agora servia não podia ser destruído por ferramentas humanas. Tiago, e o menor, era conhecido como o Justo pela sua retidão absoluta. Ele permaneceu em Jerusalém, tornando-se a coluna da igreja na cidade onde tudo começou. Por décadas, ele foi respeitado até por seus inimigos, mas a inveja dos líderes religiosos finalmente transbordou. Ele foi levado ao pináculo do templo, o ponto mais alto do lugar sagrado, e ordenado a negar a Cristo diante da multidão. Tiago, em vez disso, proclamou a glória de Deus. Furiosos, os líderes o lançaram lá de cima. Tiago sobreviveu à queda, e mesmo com os ossos quebrados, ele se arrastou até os joelhos para orar por seus executores. Enquanto orava, um homem o golpeou na cabeça com um torrete de pisoeiro, usado para bater em tecidos.
Tiago morreu onde viveu, aos pés do altar, intercedendo por aqueles que não sabiam o que faziam. Se os outros 11 apóstolos são lembrados pela luz de sua fidelidade, Judas Iscariotes é a sombra eterna que paira sobre a história. Ele não era um estranho, ele foi escolhido a dedo, caminhou sobre as mesmas estradas poeirentas, ouviu os mesmos ensinamentos e comeu do mesmo pão. Judas era o tesoureiro do grupo, o homem de confiança que guardava a bolsa, mas que permitiu que a ganância e a desilusão corroessem seu coração por dentro. Por 30 moedas de prata, o preço de um escravo comum na época, Judas trocou a eternidade pelo metal. O seu crime não foi apenas a traição, mas o instrumento que usou para cometê-la, um beijo. No jardim de Getsêmani, sob o brilho das tochas e o tilindar das espadas romanas, Judas usou o sinal máximo da amizade para entregar o mestre à morte. Mas o que se seguiu não foi o trunfo que ele talvez esperasse. Quando Judas viu Jesus sendo condenado, o peso da culpa tornou-se uma montanha esmagadora. O tilindar das moedas de prata em suas mãos agora soava como correntes arrastando-se pelo chão. Tomado por um remorso que não se transformou em arrependimento, ele voltou ao templo e atirou o dinheiro de sangue no chão de mármore. O fim de Judas é de uma tristeza visceral. Incapaz de conviver com um reflexo de si mesmo, ele buscou o fim em um lugar conhecido como Aceldama, o campo de sangue. Ali, em uma árvore solitária à beira de um abismo, Judas se enforcou. A tradição e os relatos bíblicos narram um final horrendo, o corpo caindo e se partindo ao meio nas pedras abaixo. Enquanto os outros apóstolos morreram olhando para o céu com esperança, Judas morreu olhando para o abismo que ele mesmo cavou. Ele não é contado entre os mártires, mas sua tragédia serve como o alerta final no seu roteiro. Nem todos os que caminham com o Mestre terminam a jornada ao lado dele. A vaga deixada por ele, vazia e manchada, foi o que abriu caminho para que Matias entrasse na história, garantindo que o número 12 fosse restaurado para a missão que mudaria o mundo. Não o confunda com o traidor. Judas Tadeu, também chamado de Lebeu, era o apóstolo da pergunta profunda, aquele que na última ceia questionou como o Mestre se manifestaria ao mundo. Ele não queria apenas ouvir, ele queria que o mundo inteiro visse a luz que ele havia encontrado. E ele levou esse desejo a sério, partindo para as regiões mais perigosas da Mesopotâmia, da Líbia e da Pérsia. Tadeu era como um escudo vivo. Ao lado de Simão, o Zelote, ele enfrentou um território dominado por magos ocultistas e sacerdotes que governavam através do medo e da superstição. Ele não usava espadas, mas suas palavras derrubavam ídolos de pedra e libertavam mentes cativas. A sua presença era tão poderosa que as autoridades locais sentiram que seu império de sombras estava desmoronando. O seu fim foi marcado por uma violência cega e brutal. Na cidade de Suanir, na Pérsia, Tadeu foi cercado por uma multidão enfurecida, incitada por aqueles que lucravam com o engano do povo. Ele foi espancado impiedosamente com porretes e machados. Cada golpe que atingia o seu corpo era uma tentativa do mundo de calar a mensagem de esperança que ele carregava. Mas Tadeu não recuou. Ele morreu sob o peso da madeira e do metal, transformando seu último fôlego em um testemunho de lealdade. O homem que escreveu em sua carta bíblica sobre a importância de batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, lutou sua última batalha, não com os punhos, mas com a própria vida. Judas Tadeu selou seu destino como o protetor das causas que o mundo julga perdidas, provando que nenhuma distância é longe demais e nenhum golpe é forte o suficiente para destruir o que é eterno. Para fechar os 12, temos João, o discípulo amado. Ele é o único que não teve o sangue derramado por uma lâmina, mas não se engane. O destino de João foi, de muitas formas, o mais pesado. Ele sobreviveu a uma tentativa de execução em um caldeirão de óleo fervente em Roma e foi exilado na ilha de Patmos. João sofreu o martírio da sobrevivência. Ele foi o último. Ele viu, um por um, cada um de seus melhores amigos, Pedro, seu irmão Tiago, André e todos os outros, serem caçados e executados.
João viveu décadas carregando o silêncio de quem não tinha mais com quem recordar os velhos tempos na Galileia. Ele morreu de velhice em Éfeso, mas seu coração era uma cicatriz viva de todos os seus irmãos que já haviam partido. João foi o guardião da memória, o último elo vivo entre a terra e o céu. Por que essas mortes importam tanto? Porque elas são o maior argumento lógico para a veracidade da história de Jesus. Na história da humanidade, milhares de pessoas já morreram por ideologias políticas, por religiões ou por mentiras em que elas acreditavam ser verdade. Mas ninguém, em sã consciência, aceita ser esfolado vivo, cerrado ao meio ou crucificado de cabeça para baixo por algo que sabe que é uma mentira. Se os apóstolos tivessem roubado o corpo de Jesus e inventado a ressurreição, no momento em que a primeira unha fosse arrancada, um deles teria confessado. Um deles teria dito: "Parem, nós inventamos tudo para manter o legado." Mas nenhum deles recuou. Pelo contrário, eles foram para a morte com uma alegria que confundia seus carrascos. Eles não morreram por uma teoria. Eles morreram por uma pessoa que eles viram viva após a morte. O fim dos 12 não foi uma tragédia. Foi o plantio de uma semente. O Império Romano caiu, as estátuas de Nero viraram pó e os templos de Hierápolis desapareceram. Mas a mensagem daqueles 12 homens comuns ainda pulsa em cada idioma e em cada nação da Terra hoje. Desses destinos que narramos hoje, qual deles mais tocou o seu coração? Foi a humildade de Pedro, a persistência de André ou a coragem extrema de Bartolomeu? Deixe seu comentário abaixo. Eu leio todos e quero saber qual dessas histórias vai acompanhar você hoje. Se esse mergulho na história e na fé fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui nós não apenas contamos fatos, nós resgatamos a alma da história. Até o próximo vídeo.